Bom dia, mulheres lindas e abençoadas. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Amém? Vamos prosseguir com o nosso devocional. Hoje, Provérbios, capítulo 6. E eu queria chamar nossa atenção para os versículos de 6 ao 9, que dizem: Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão. Na época da colheita, ajunta o seu alimento. Deus ele é tão lindo e tão maravilhoso que Ele nos ensina com coisas simples. Deus não complica as coisas, mas Deus simplifica. E Ele quer que a gente olhe para as formigas e as observe. E quando a gente observar tudo que elas fazem, a gente precisa entender, olha, não tem ninguém comandando elas. Elas não têm chefe, elas não têm governantes, elas não têm um líder para guiar, mas elas sabem o que elas precisam. E nós precisamos refletir nos caminhos dela e ser sábios. Deus nos ensina na simplicidade de uma formiga aquilo que nós precisamos fazer. Então não deixe de fazer o que você precisa fazer, se você sabe que deve fazer. Amém? Versículos 16 e 19 tem um segredo tão grande e maravilhoso para nós, que diz assim: há 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª Ele detesta. Vamos ver quais são? Olhos altivos é a primeira, língua mentirosa é a segunda, mãos que derramam sangue inocente é a terceira, coração que traça planos perversos é a quarta, pés que se apressam para fazer o mal é a quinta, testemunha falsa que espalha mentiras é a sexta. Então, tudo isso aqui Deus odeia, mas a 7ª é: e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. É a 7ª que Deus detesta. Algumas versões diz que Deus abomina. Eu procurando o significado de abominar, é aquilo que causa repulsa. Ou seja, quando Deus olha para uma pessoa que causa discórdia entre as outras pessoas, Deus abomina, Deus detesta. Deus olha para essa pessoa e isso causa repulsa nele. Meu Deus, que tristeza. Você já imaginou isso, querida? Quando alguém fala aquilo que não deve fazer e causa uma briga, já viu aquelas pessoas que separam os melhores amigos? Deus detesta esse tipo. Então que nós não sejamos, mas que a gente venha cuidar da nossa boca, que a gente venha cuidar daquilo que sai de nós e que a gente venha falar só aquilo que Deus falaria. Sabe, um conselho que eu te dou? Tudo aquilo que você for fazer, falar, pensa primeiro, será que Jesus faria isso no meu lugar? Porque Deus, o que Ele quer é que a gente ame as pessoas, cuide das pessoas e não que a gente cause discórdia, intriga, confusão entre as pessoas. Ele detesta isso, jamais esqueça. Jamais se esqueça que Deus detesta isso. E para finalizar, temos mais segredos para que a gente não seja esse tipo de pessoa. Versículos 20 ao 23. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe, amarre-os ao redor do seu pescoço. Ou seja, a gente tem que ouvir aquilo que os nossos pais nos ensinaram. A gente tem que ter sabedoria para gravar no nosso coração aquilo que veio deles. E mais uma vez, eu te digo para que esse pai, nesse momento que você lê esses versículos, também seja o Senhor. Porque o que ele diz é que
Se a gente conseguir obedecer esses ensinamentos e não abandonar, como que a gente vai fazer isso? É amarrando junto ao nosso coração e atando no nosso pescoço. Porque se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente ainda vai ser guiado por eles. E quando a gente estiver dormindo, a gente vai estar protegidos. Quando a gente acordar, esses mandamentos, essa palavra do Senhor vai falar com a gente, vai vir na nossa memória e vai nos ensinar como viver bem. Amém? E o último versículo é o que diz: o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, a advertência da disciplina é o caminho que conduz à vida. E tudo que nós queremos é uma vida plena. Mas para isso nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor, às instruções do Senhor e às disciplinas que Ele nos ensina. Amém? Que nós possamos aprender nesse dia, nessa manhã, a viver bem, porque Deus tem todos os segredos descritos para nós. Aquilo que nós não devemos fazer e aquilo que nós precisamos fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa, por tantos segredos descritos aqui. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui recebendo do Senhor esses segredos. E que hoje, Deus, quando a gente conversar com qualquer pessoa, quando a gente estiver perto de alguém, que possa haver diferença em nós por causa de tudo que nós temos aprendido, Senhor. Eu te peço nesse dia por essa mulher, que ela se levante como uma mulher diferente, que vai fazer a diferença onde ela está. E Deus, que o Senhor venha trazer luz, que o Senhor venha trazer sabedoria para a vida de cada uma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um dia lindo e abençoado, em nome de Jesus.